meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obra, porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento no seu dia a dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe deste de comer, e não lhe deste as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. Então vamos falar um pouquinho de fé nessa noite e um pouquinho de obra. Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Onde nós tivemos uma live lá na nossa página e o pastor Sérgio, ele falou ontem sobre o tema comportamento, e ele, em algum momento da live, ele disse que o comportamento, ele diz quem nós somos, a nossa atitude corresponde ao nosso compromisso, o nosso compromisso corresponde à nossa atitude, e lógico que identifica quem somos nós. Então, baseado nessa história de ontem, na live de ontem, nós tivemos muitas pessoas depois assistindo e mandando um inbox para a gente, mandando mensagem, depois quando assistiram o vídeo, falando que foi um excelente tema de ontem. Eu cheguei à conclusão e fiquei pensando nessa parte de obras e fé. Se você tiver fé, mas não criar ou fazer obras, ou expressar obras, a sua fé é morta. Se você fizer obras e não tiver fé, você também não corresponde ao Deus que você serve, porque a sua obra também não tem validade, porque você não tem fé. Nós estamos falando fé em Deus, obra, logicamente, baseado ou nos segmentos no Senhor. Então, quando o Tiago trabalha essa parte de fé e obra, ele está falando com o povo daquela igreja naquela época, que o povo achava, e nós vemos muito disso hoje no meio do povo de Deus. A gente vê muita coisa no meio do povo de Deus. A gente vê que o povo de Deus, ele hoje, eles estão, né? Eu quero trazer isso para dentro da nossa igreja, mas eu quero trazer isso com geral. A gente observa, não só dentro da nossa comunidade, mas nas outras comunidades, a gente observa que tem muita gente que está acomodado dentro do seu mundo gospel, como queira chamar, ou cristão. E está bem, as coisas estão muito boas, as coisas estão tranquilas. Então, para que se envolver, para que ficar aí se esforçando, criando um trabalho a mais para fazer? E a gente vê que tem muitas pessoas que estão aqui desse jeito, elas têm fé, você vê elas falando sobre fé, confiam, diz que tem fé em Deus, mas não esboça nenhum tipo de obras. Então, aí, Tiago está falando isso ao povo naquela época e dizendo isso: olha, não adianta você expressar a sua fé, que a sua fé é fervorosa, que a sua fé é grande, que você é um homem, uma mulher de fé, um rapaz, uma moça de fé, se você não produz obra. A sua fé, ela é morta. Por que o Tiago está falando isso? Baseado no que a palavra do Senhor diz através de Jesus Cristo, né? No ID. Essas obras são obras que a gente está falando do reino de Deus, né? No geral. O ID do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas você conhece dentro do mundo que nós vivemos, né? No mundo geral, aqui e fora daqui, que você conhece, que são convertidas, que têm anos de igreja, mas são inoperantes por questão própria. Inoperante por questão própria. Você pergunta: você tem fé em Deus?
Tem. Você tem Jesus no coração? Tem, irmão. O que você está querendo dizer com esses anos todos dentro da igreja? Por que você é tão inoperante? Por que você não mostra obras? Por que a gente não vê resultados na sua vida? Por que a sua vida ela é uma vida estagnada dentro da obra de Deus? Por quê? Aí as pessoas vão levantar uma série de desculpas, que essas desculpas é tudo baseado para dentro de si mesmo. Toda vez, eu estou falando de Deus, irmãos, estou falando em Deus, eu estou falando reino de Deus, eu estou falando para aquilo que fomos chamados. Toda vez que a gente faz alguma coisa para o reino de Deus, essas obras elas florescem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou aconselhando uma pessoa, um sexo feminino, né? Uma pessoa fora da igreja, uma pessoa que me vieram até mim pedindo para ajudar, a orientar essa pessoa por telefone, aconselhar. E comecei já no domingo, mandei uma mensagem, fiz o primeiro contato. Ontem a pessoa me retornou, ela me prometeu de retornar ontem. Eu não pude atender porque eu estava no meio do meu trabalho. Depois do trabalho, mandei uma mensagem: eu vou chegar em casa. Assim que chegar em casa, eu faço contato. A pessoa que me introduziu, essa pessoa que me trouxe, entre aspas, o nome, o telefone para mim, me ligou: ela precisa falar com o senhor agora. Eu digo: não, agora eu não posso, eu não posso parar o trabalho, estou agarrado no trabalho, não tem como parar. Porque dá atenção, 2 minutos, 1 minuto depois de ligar, vai ficar chato. Eu sei que a conversa que ela precisa ter comigo e eu preciso ter com ela é uma conversa longa. Então, assim que eu me livrar do trabalho, eu ligo. E foi, depois de 10 minutinhos, 15 minutinhos, cheguei e liguei e conversamos. E a conversa dela foi longa e nós conversamos longamente. Depois de tudo conversar, ela falou assim: eu conheço muita gente da sua igreja. Eu digo: que bom. Então você já está num ambiente mais fácil, você chegar lá na igreja e não se sentir sozinha. Eu digo: mas você nunca foi lá na igreja? Não, nunca fui. E aí a gente pode pensar numa série de coisas. Não foi porque não quis, convidada foi, não quer ir, enfim. Eu perguntei: qual é o seu posicionamento no reino de Deus? Eu sou ex-convertida, ou estou afastada, estou desviada, não sei. Os termos são todos esses, né? Eu digo: bom, então a partir de agora você já não é mais ex, você agora continua sendo filha de Deus como sempre foi, e se você tiver força você vai caminhar, nós vamos ajudar você a caminhar. E aí eu fico pensando: gente, será que ninguém, não estou dizendo nós da nossa igreja ou essas pessoas que conhecem, porque ela nem me diz quem ela conhece, ela nem me diz. De repente, o dia que ela entrar pelaquela porta ali, algumas pessoas podem abraçá-la e dizer: oi, conheceu. E ela também, vice-versa, com as pessoas. Mas eu fico pensando: será que nunca teve ninguém que chegou para essa mulher, aqui de fora, e não disse umas palavras esclarecidas para elas? Eu acredito que ela ouviu ontem, porque eu fui duro com ela, no bom sentido, duro sem ser ignorante, duro com a palavra de Deus com ela. E ela falou assim: o senhor tem toda a razão. Olha que eu já vim, antes de estar desviada, eu já passei por 2 igrejas, umas em dentro e outra quando eu vim voltar para cá. E eu nunca escutei uma palavra como essa. Dura, mas objetiva. Clara, mas objetiva. Eu precisava ouvir isso. Eu digo: eu espero só que você não ouça. Eu espero que você escute, ouça e ponha em prática. Porque não é para bem de mim. Eu não estou envolvido na sua situação, mas é para o seu bem. E aí conversamos. Aí eu fico pensando: essa me lembrou aquela mulher lá no poço, a mulher samaritana, no poço de Jacó, né? No poço de Jacó, que ela foi pegar água ao meio-dia e pouco. Nada a ver com ela, estou apenas lembrando que é uma mulher. E como Jesus chega e Jesus vai na lata dela, né? Dá aquela maciota no início, dá um pouquinho de água. Você sabe que samaritano tem nada a ver
com judeu, você me pede água. Aí se você soubesse quem te pede água, você que me pediria água, porque da água que você me der, eu posso beber e vou ter sede, mas da água que eu te dou, se você beber, nunca mais terei sede. E aí começa, e aí Jesus entra de solo e vai direto no problema, na jugular dela, diz assim, essa aí é a tua moléstia. Então aí falou, o marido que você tem também não é teu, porque aquele todo que você tiver também não é, e papai vai lá e pá, e aí Jesus, quer dizer, aquela palavra de Jesus, aos nossos olhos, pode ter sido uma palavra dura, não grossa, mas dura, objetiva, direta, e aquilo tanto serviu na vida daquela mulher, que ela saiu dali e reconheceu. Acredito que ela deve ter chegado em casa e olha assim, olha, ou você casa comigo, então você também vai embora. E foi para a cidade, encontrei um homem que disse isso, e realmente era o Messias, e aí começou a falar aquelas coisas. Não estou dizendo que eu sou o Messias, e nem que ele é a mulher samaritana, apenas um exemplo. Só quero dizer para vocês que essas obras, e depois ela foi e saiu dizendo, olha, encontrei um homem, um profeta, e começou a anunciar. Essas obras que a gente faz, você faz, eu faço, nós fazemos, ela é baseada dentro de uma fé, e dentro de um pacote da fé e obra. Essas obras, elas frutificam. Frutificam, é o que ele disse ali. O que adianta chegar uma pessoa com fome e dizer assim, estou com fome, ou com frio, e você dizer assim, então vamos orar. Deus, traz um casaco para ela. Senhor, uma bolsa de gêneros alimentícios, uma cesta básica. Vai, irmã, vai na paz do Senhor. Busca, segura a vitória, segura a chave, porque o Senhor vai mandar na tua casa, volta, morre de fome, e amanhã de manhã você vai ter vida, porque o Senhor vai mandar uma cesta básica. Não é isso, não é isso. E muitas pessoas têm essas manias. Tem muitas pessoas, então vamos orar, Senhor, repreende esse espírito, Senhor, toma essa mulher na tua mão, toma esse homem, eu creio no Senhor. E vai lá, a pessoa vai lá e vai embora, nunca mais acompanhe, busca, procura saber, não anda junto, porque é um processo, e esse processo com essa pessoa chama-se obra. Nesse mesmo capítulo, eles falam de Abraão. Quando Abraão vai sacrificar para Deus, e leva o seu filho, e chega na hora, é Isaac que ele coloca lá no altar para poder sacrificar. E ali o que acontece? Ali teve a fé de Abraão, que ele diz, mesmo que se eu cortar o pescoço desse menino, ou cortar esse menino no meio, eu tenho fé que Deus vai juntar o corpo todinho e vai ressuscitar. E a obra, porque ele teve fé, mas mesmo assim ele pegou o seu filho e colocou sobre o altar de sacrifício. Chama-se obra. Chama-se obra. Irmãos, nós temos uma missão na casa do Senhor. Seja aqui, seja na igreja daqueles que estão nos assistindo, nós temos uma missão. E se nós não cumprirmos com essa missão, não adianta, a sua fé não vai ser o suficiente para te salvar. Não é? Porque ali diz, tem que ter obras. Nós somos reprodutores. Nós somos ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Ovelha não gera pastor, ovelha gera ovelha, e é isso que nós temos que fazer. Somos todos ovelhas no rebanho do Senhor, nós temos uma missão. Agora eu pergunto a você, eu me formo em médico, você acha que eu vou ser um médico se eu estiver dentro de casa sem um consultório? Você acha que eu vou ser um médico se eu estiver sem trabalhar, simplesmente por ter um canudo ou um diploma na parede? Ele é médico? Não, ele é formado em médico, mas médico ele não é, porque ele não pratica, ele não faz obra dentro daquilo que ele fez. Então é igual pai, né? Lá fora o ditado diz o seguinte: pai é aquele que cria, não aquele que faz. É um ditado lá fora, dentro de uma leitura ótica como do mundo, é verdade. Porque fazer filho é muito fácil, desde que encontre uma mulher com vontade de ter um filho e um homem com vontade de fazer, se faz o filho. Mas o ser pai não é o que apenas gera, mas aquele que cria.
Então, como é que quem não ter filho, diz eu sou pai, mesmo que se intitule pai? Não tem como. A obra são os filhos. A obra são os filhos. Não é verdade? É igual a história do pastor sem igreja, o pastor sem ovelha. É pastor? Não, ele só tem título, mas não é pastor. Por quê? Porque ele só é pastor quando ele tem ovelha. Ele tem ovelha. Quando ele tem ovelha, aí ele é pastor. Mas nós intitulamos e damos títulos, damos diploma e colocamos, são pastores. Não são pastores. Ele só começa a ser pastor quando ele pastoreia. As demais coisas, eles são apenas uma pessoa com título, ou uma pessoa com uma função, mas que não exerce. Por quê? São pessoas sem obras. Entenda que o pastoreio, entenda que o levita, entenda que o levita que canta, mas o levita que toca, né? Os líderes de uma igreja que são chamados para aquilo, eles são chamados para produzirem, eles não são chamados para estar na cadeira. Ah, mas ainda bem que eu não sou líder. Pois é, mas você é povo escolhido, geração eleita, sacerdócio santo. Olha quantas coisas você e eu somos sem ser pastores, tá? Povo adquirido, viu? Ele diz agora: ide, sejais minhas testemunhas, fazei. É imperativo, é mandatório de Cristo. Fazei minhas testemunhas, batizai no nome do Senhor, fazei discípulo, viu? Tudo isso está numa ordenança para mim e para você sobre essas coisas. Isso chama-se, não adianta apenas ter fé em mim, mas precisa ter, disse Jesus falando, precisa ter obras. E não adianta fazer obras se não tem fé em mim, porque senão a tua fé ela é morta. E se as suas obras são feitas, mas não tem fé, elas são obras também mortas. Precisa ter as duas coisas. As duas coisas. Então, é o que nós falamos desde o início. Não adianta ser um senhor, um doutor na fé, mas que não emite nenhum efeito. Não faz nenhuma função. E isso nós temos que incutir na nossa mente. Se você botar para mim lá no 18 e 19, no 18 para mim, incutir na nossa mente, vai ali embaixo no 25, minha filha. No 25, porque a gente vai até o 26. Aqui vai falar aqui. Olha como é importante essas coisas. Ó. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada? Olha, a prostituta ela foi justificada. Ela foi justificada. Está lá escrito, não é? Eu estou dizendo, está lá. Ela foi justificada, ela foi justa depois disso. Pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por um outro caminho. O que ele está dizendo com isso? Aí foi obra, mas ela teve fé? Claro que teve. Imagina, ela escondeu os homens no terraço, sabendo que o povo daquela cidade entraria no prostíbulo e procuraria para... O que eles foram fazer lá também, né, irmão? Mas era um lugar que eles tinham que se esconder, era o único lugar onde tinha muita gente e poderia ser confundido, né? Mas elas o esconderam e creu. Porque a ideia foi dela, viu? O pedido foi deles, mas a ideia foi dela. Vai lá para cima, se esconda, deixa que eu resolvo. Ela não servia a Deus, mas ela teve fé e fez obra. Então, pela obra dela, ela foi justificada. Porque ela também creu que aquilo funcionaria. Vamos lá um pouquinho, o 20, bota o 24 para mim. Interessante isso, o 24, acho que é o 24. O 23. Ah lá. E se cumpriu a escritura que diz: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Foi chamado amigo de Deus. Aí não foi pela fé, Abraão creu e foi justificado.
mas ele também exercitou a obra, porque ele levou o filho e colocou sobre o altar. Foi uma obra, mas ele cria, foi o que nós falamos agora há pouco, ele creu e cria no Senhor Deus que poderia ressuscitá-lo. E aí a gente para pensar, irmão, a gente precisa funcionar no todo, sabe? É no todo, porque se eu sou uma pessoa que tenho fé em Deus e tenho uma enfermidade no meu corpo, aí o médico diz, você precisa se ajudar, além do tratamento que nós vamos fazer, você precisa se ajudar quando você estiver fora do hospital ou fora do medicamento. Fora do medicamento, não coma isso, não coma aquilo, não beba isso, não beba aquilo. Bom, é uma parte. Aí vem o tratamento. Aí vem você com Deus. Aí você confia em Deus, fé. Não é verdade? Aí vem o tratamento do médico, que você precisa ter. E depois vem a sua obra. Qual é a obra? Se abster, se distanciar daqueles elementos que você, durante o dia, ou durante a semana, durante os dias, você pode comer e venha te causar um problema maior, se distanciar. Isso chama-se obra, isso chama-se comportamento, chama-se atitude. A mesma coisa, irmãos, somos nós dentro do reino de Deus. O reino de Deus, se a gente fizer as nossas obras, as boas obras, elas serão vistas e vai nos favorecer, junto com a nossa fé, uma caminhada e uma estrada diante de Deus. Por quê? Porque as nossas maus obras podem nos distanciar de Deus e não sermos justificados e perdermos a nossa salvação. Então, a gente tem que ter calma. Por quê? Porque se a gente não tiver fé, mas não praticar as boas obras, a gente corre o risco de não sermos salvos. Por quê? Porque a Bíblia diz, olha como é que a Bíblia se liga. A Bíblia diz, se você pode fazer o bem a alguém, obras, e não faz, você peca. Não é que a Bíblia diz? São obras. Se você não faz a obra, você peca. E aí o que acontece? Se você pega, você não é salvo. Uma coisa liga a outra, irmão. Uma coisa se posiciona com a outra. É isso que Tiago está falando ao povo dentro da sua igreja. Esse Tiago é irmão de Jesus. Ele era pastor em Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Ele está falando com um povo que ficava dentro da igreja numa inércia, não queria nada mais. Já me alcançou, eu estou bem, para que me preocupar com os outros? Porque a grande obra da igreja, naquele tempo, era socorrer as viúvas e os desamparados. Essa é a preocupação da igreja no setor humano das coisas. Ajudar as viúvas. Aí tinha uma condicional, não era qualquer viúva não. Tinha que ser uma viúva acima dos 60 e poucos anos, que não tivesse parente nenhum, sabe? Se fosse viúva mais cedo, também, se não tivesse ninguém, também não era socorrida, porque ela podia casar de novo. Tem uma série de coisas, não é qualquer um que o pessoal botava a mão no bolso, toma, enche um carrinho, leva para casa, não é só viúva, não. Tinha uns requisitos para ser cumprido, para ter ajuda. Tinha os requisitos. É só você olhar que você vai ver a situação da viúva. Mas não é o caso agora da nossa parte. A nossa parte dizia que a igreja, ela tinha essas obras de socorrer os desamparados, os necessitados e as viúvas. Foi para isso que foi instituído os diáconos. É isso, o diácono foi para trabalhar nessa função. Justamente essa função é a função primordial para a qual foram chamados diáconos. Foi formado. Se você ver lá o início, você vai entender que essa era a função. É para os trabalhos administrativos da igreja. Cuidar do templo, cuidar do necessitado, visitar o desamparado, os enfermos. Essa era a função dos diáconos. Bem, tudo bem. Então essas eram as obras da igreja. Mas a igreja também tinha lado da fé.
o lado da fé. E o lado da fé era levar Jesus, levar a palavra de Deus, levar o posicionamento do reino de Deus, a salvação, a remissão, a justificação, a remissão, tudo diante das pessoas, debaixo da mão poderosa de Deus. Então isso se completava com a igreja. E esse tem sido até hoje um dos pilares da igreja, ou pelo menos deve ser os pilares da igreja. Ajudar sempre, mas com fé em Deus. A igreja precisa fazer obra. E nós, como igreja, precisamos ter fé e obras na sua sequência. Porque senão, ou uma coisa ou outra, não tem vida. É o que diz ali, logo no versículo 17, por ali, o 18 diz: o que adianta você ter fé em Deus e a pessoa chegar em você com fome, e você diz: vai em nome do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe, te livre, te dê força, amanhã você vai comer. E a pessoa vai e morre no meio do caminho com fome, com frio. Então tem que ter obra. Qual é a obra? Você dá a comida, dá a roupa e despede ela com o coração, ora por ela que o Senhor amanhã vai levantar comida. Mas hoje ela não morre mais com fome e nem de frio, porque já deu as necessidades, elas foram preenchidas. Irmãos, nós estamos atravessando momentos difíceis, né? Geral, não estou dizendo a nossa igreja, estou dizendo o mundo espiritual. Nós estamos em plena luta. Em plena luta. Nós estamos numa luta severa, hein? E sempre tivemos. E a proporção que os anos vão findando e outros anos vão começando, a gente vai se aproximando mais do fim, do que a Bíblia diz, mais do fim. Por quê? Com que certeza, com que base o Senhor diz uma coisa dessa? Baseado no último livro da Bíblia. Se a gente ler ali, se pegar os evangelhos e partir para o Apocalipse, você vai entender que nós estamos caminhando para o fim e as coisas estão cada vez mais difíceis, apertadas, as lutas são mais intensas. Então, é o que nós sempre estamos falando nessas últimas 4 semanas, eu acredito, por aí, ou quase 4 semanas, ou 3 talvez, mas mais do que isso nós temos. Estamos falando, a gente tem que retomar, a gente agora vai ter que se esforçar como igreja. Por quê? Porque a gente vai ter que estar buscando as pessoas, a gente vai ter que estar trabalhando nas outras que vão estar vindo, porque momentos de angústias vão estar muito próximos da gente. Muito próximo da gente. A gente não sabe o que vai ser 2021. Nós não sabemos, não temos esse poder. Só o Senhor sabe. Então nós temos que vigiar muito. É vigiar mesmo. E orar mesmo. E fazer fé. E fazer obras. Porque tem gente aí fora que só vai vir para a igreja por obras. A nossa fé vai ser em Deus por ela. Claro que vai ter. Mas a nossa fé não vai comovê-la. Não vai comovê-la. Porque ela não vê a nossa fé. A gente pode até falar, eu creio, mas quem está com a mente meio turbada ou conturbada não vai ver, não vai sentir, não tem olhos, porque o Senhor desse mundo já cegou o entendimento das pessoas, já confundiu o ouvido, não tem mais visão, não tem. As pessoas dentro da igreja já estão confusas, imagine fora da igreja, né? Imagine fora da igreja. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, vigiar, né? Manter a nossa fé em exercício e confiar em Deus e gerar obras. Quais são minhas obras? Minhas obras é buscar aqueles que estão perdidos no dia a dia. Eu vou buscar todos os dias. Senhor, quando amanhecer, Senhor, obrigado pela vida. A oração deve ser essa. Pelo menos na minha vida é isso que eu faço. Eu amanheço, antes de botar meu pé no chão, quando o olho acorda, se abre assim para o novo dia, lógico, que eu estou vivo a noite toda, com misericórdia do Senhor, mas estou fora do meu sentido. É por isso que diz que o sono é o prenúncio da morte, porque quem está dormindo não sabe o que acontece. Ou tem uns que não dormem, realmente morrem, né? Pelo menos 8 horas da noite, bate na cama, cai lá fora a parede, vendaval, tufão passa. No dia seguinte, ai, que noite gostosa, o mundo acabou lá fora, nem viu nada, o cansaço.
Então, por isso que diz que o sono não é Bíblia, viu, irmão? Isso aí é lá fora, o povo falando. O sono é o pronúncio da morte. Mas é aquele negócio, dorme. Mas é quando levantar, antes de eu, pelo menos faço assim, e eu aconselho quem me pergunta, antes de começar o primeiro passo do dia, agradece a Deus pela vida, agradece pelo descanso, pela casa, pela família, e peça no meio dessa hora, depois que agradecer por tudo. E olha, se você for parar para agradecer, você vai orar mais de 1 hora só agradecendo. É que às vezes a gente tem preguiça de agradecer. Aí agradece e agradece, né? Por tudo, Senhor. Aí quando é por tudo, né? Por tudo. Aí quando acaba o bem material, agora assim, ó, obrigado por todos. Aí vai até a 5ª geração lá no Brasil. E parece que as bênçãos do Senhor vai nesse comando, né? A gente tem esse comando por todo, aí vai igual dominó, vai pegando todo mundo. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas a gente, Senhor, coloca na minha vida hoje alguém que precise do Senhor, assim como eu. Coloca na minha vida nesse dia alguém que precisa ouvir uma palavra. E olha, eu não tenho, Senhor, eu não tenho. É isso que eu peço a Deus. Tem dia que não aparece, mas tem dia que aparece. E eu não tenho essa palavra, Senhor. Eu conheço tanta coisa que o Senhor já falou nos meus ouvidos, eu já li, já escutei, mas eu não tenho essa palavra que ela vai precisar, porque até mesmo eu não sei que palavra é essa. Mas quando essa pessoa chegar, coloque essa palavra no meu ouvido, que seja a palavra certinha, que se encaixe com ela, no que ela precisa. Ela, a pessoa, ou ele ou ela. E é o que eu peço todo dia de manhã. E aí o Senhor vai me dando as pessoas uma vez ou outra, aí uma coisa aqui, uma coisa ali. Quantas pessoas me ligam para falar de documento e termina falando da vida dela. E a gente coloca Jesus na caminhada, né? Jesus no centro das coisas. E eu espero que tenha possível, porque de repente a gente não vê mais. Porque isso tudo gera obras. E a fé é o que germina tudo isso, o que semeia, o que rega tudo isso com nossa fé e vai frutificando. Essa palavra que eu tenho para a vida de vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e nos dê condições de aumentar a nossa fé todos os dias e nos ajudar a fazer a